portugueses não têm assim muito hábito de viajar à descoberta da sua própria terra. Há uns itinerários são sempre os mesmos. Claro que toda a gente vai ao Estoril, ou a Sintra, ou a Fátima, ou à Serra da Estrela, ou a Óbidos, mas a maioria dos lugares dizem, para quê? Não há lá nada para ver. Eu acho que em toda a parte há muito que ver. O que é preciso é ter olhos para ver. Eu hoje escolhi precisamente um lugar a meio caminho entre Lisboa e Porto, exatamente a meio caminho. Está aqui o Porto, está aqui Lisboa, um palmo para lá, um palmo para cá. Isto do palmo é porque a cidade em que lhes estou a falar fica a 150 km de Lisboa e a 150 km do centro do Porto. É Pombal. E vamos ver se em Pombal, onde ninguém vem porque não há história, não há também coisas para ver. Pois, como sabem, em Portugal, quando a gente diz Pombal, a palavra é equívoca, pode querer dizer duas coisas. Realmente, esta florescente cidade em que eu estou, a cidade de Pombal, ou o grande estadista do século XVIII, o Marquês de Pombal. E, naturalmente, quando se chega aqui, as pessoas dizem Pombal, pois, Pombal. Olha, onde é que era a casa do Marquês de Pombal? Bom, eu vou-lhes mostrar a casa do Marquês de Pombal. Eu estou, como veem, aqui à mesa de um estabelecimento a tomar o meu café. As portas que estão na minha frente, esta modesta fachada, foi aqui que o Marquês de Pombal passou os últimos anos da sua vida. Isto hoje, de certo modo, choca. O quê? Mas então, um homem que teve essa importância enorme na história do país, deixaram chegar a este estado a sua última residência? Deixaram. E o pior não é isso. O pior é que isso nem nos serviu de lição. Porque aqui, nesta praça em que estava a casa dele, ele mandou fazer duas casas, dois blocos. Bom, vou começar pelo de lá. O de lá, que estão a ver, era o celeiro de Pombal. Há 5 anos que está fechado, está aos ratos. Aquelas vidraças partidas são o princípio de uma decadência que lá por dentro já é grave. Aquilo vai acabar por cair tudo. Porquê? Eu acho que ninguém tem a culpa, porque a Câmara Municipal, a Câmara quer comprar e tem o dinheiro para comprar. Tem o projeto para fazer uma grande obra, fazer ali um centro de cultura. Só que aquilo é do Estado. E o Estado não quer vender, nem faz, nem deixa fazer. E aquilo acaba tudo por cair. E aquilo é uma pequena obra-prima da arquitetura pombalina. Quando Pombal fez aquilo, estava no auge do poder. Não é por acaso que aquela massa arquitetónica tem aquela harmonia, tem aquele desenho. Aqui na mesma praça ele fez outra casa. E fez-la, esta, fez a cadeia. Também eu não percebo bem que ideia era esta do Pombal achar que a coisa mais importante era o celeiro e a cadeia, porque o celeiro vai lá, enfim, para ir guardando as colheitas. Agora, numa terra tão pequena, uma cadeia que é quase do tamanho da povoação, onde é que ele ia arranjar os presos? Bom, mas isto também corresponde a uma certa visão que Pombal tinha do Estado. Um Estado baseado na força, na autoridade, na repressão e nas grades das cadeias. Este edifício da cadeia pombalina tem uma história, como sabem. Isto era um largo triangular, à maneira dos largos de influência árabe, um triângulo deste lado, e que tinha aqui todo o cimo ocupado pelo palácio dos Condes de Castelo Melhor. Os Condes de Castelo Melhor, a família dos Sousas,
e era uma família que tinha já séculos em Pombal. Tinham a ver com o castelo. O castelo de Pombal era um castelo da Ordem de Cristo, tinha sido um castelo de templários e foi um mestre da Ordem de Cristo, o Álvaro Dias de Sousa, o primeiro Sousa ligado a Pombal. Isso é no século XIV. Depois 14, 15, 16, 17, 18, sempre os Sousas foram aqui senhores de Pombal. Tinham este palácio enorme, até além, e o Marquês de Pombal, mesmo em frente, a tapar-lhes a fachada, mandou fazer a cadeia. Temos estado a falar de Pombal estadista, porque Pombal cidade tem um horizonte muito mais longínquo. Sabemos, aliás, com um certo rigor, quando começa a povoação de Pombal. Há um texto medieval, que é a memória do presbítero Cipriano, que diz quando o povoamento começou. Foi 8 anos depois da conquista de Santarém. Ora, como a conquista de Santarém, todos sabem, é em 1147, 8 anos depois, em 1155, instalam-se as primeiras cabanas que vão servir de início ao que seria a cidade de Pombal. Pouco depois, muito pouco depois, talvez 6 anos depois, em 1161, foi construído um castelo templário. Lembram-se em Almorol aquela lápide que lá estava diante da porta do mestre Gualdim Pais a dizer: eu fiz isto e isto e isto. Um dos castelos que ele diz que construiu foi o castelo de Pombal. Por sinal que aquela pedra dá que pensar. Eu naquela altura não quis falar nisso porque realmente não fui capaz de perceber o que aquilo queria dizer e ainda hoje não percebo. Mas acho que o facto de a gente não compreender uma coisa não nos impede de falar nela, até para ver, pode ser que algum de vocês tenha uma ideia. Aquela pedra diz que o Gualdim Pais primeiro foi cavaleiro do Dom Afonso Henriques, depois passou para a Ordem do Templo. Aquilo é tudo em latim. Mas aí diz que fez isso ut Lucifer. Quer dizer, como Lucifer. Vocês sabem que o Lucifer é o diabo. É o diabo. Então como é que o Gualdim Pais se compara a ele próprio ao diabo? Bom, também é verdade que Lucifer, a rigor, em latim, Luci, a luz, fera do verbo ferofer historia tulilatum, quer dizer, levar. Portanto, Lucifer é o homem que leva a luz à frente, é a candeia que vai na frente. Também é verdade que Lucifer é um anjo, mas é um anjo que se revoltou contra o seu Senhor. É o anjo revoltado e, por isso, precipitado no abismo. O que é que quer dizer o Gualdim Pais ut Lucifer? Quer dizer que ele era o portador da luz? Quer dizer que ele se revoltou contra Afonso Henriques? Quer dizer que ele fez aquilo com uma grande bravura, demoniacamente? Eu pensei, tentei estudar o assunto, não cheguei a conclusão nenhuma. Só que aqui, em Pombal, quero recordar essa história de um cavaleiro português que, como Lucifer, lutou como um leão na Terra Santa e veio para aqui construir castelos. Aliás, para perceber, porque toda a cidade tem uma alma própria, tem uma dialética muito sua, para perceber Pombal, é preciso vir aqui ao castelo. Eu acho que Pombal é uma luta permanente entre duas forças. O castelo
e o cardal, a força senhorial do alcaide e o poder do trabalho do povo. Até uma igrejinha que está aqui, a Senhora do Castelo, que vamos ver, e outra igreja que está lá embaixo, a Senhora do Cardal, que visitaremos também. Penso que a primeira igreja do castelo é ainda construída no século XII pelo Godinho Paz. Depois foi muito ampliada. Sabemos que o infante Dom Henrique, no século XV, fez uma bela igreja de Santa Maria, portanto Santa Maria do Castelo. Esta que hoje se vê é já uma reconstrução do Renascimento. Se repararem com atenção, as belas pedras que a recobrem têm finos lavores do Renascimento. Bom, mas tudo isto se esbarrondou no século passado. Hoje é um montão de pedras abandonadas, pedras que às vezes contam curiosas histórias. Olhem, por exemplo, para esta. Isto é a sigla do pedreiro que fez esta pedra. É um P, portanto, provavelmente chamava-se Pedro. Ora, havia aqui um Pedro em Pombal, no tempo do infante Dom Henrique, que depois foi para Ceuta, e chamavam-lhe o Pedro de Ceuta. Foi para Ceuta, mas deixou cá a mulher, que era a Catarina. Bom, é claro, o Pedro em Ceuta e a Catarina em Pombal, e a certa altura o Pedro faz queixa ao infante Dom Henrique, não é da Catarina, é da mãe da Catarina, da sogra. Diz que a sogra lhe andava a alcovitar a filha aqui com os sujeitinhos de Pombal. É claro, mandaram perguntar à mulher se era verdade, ela disse que não, mas o infante Dom Henrique mandou metê-la a tormento para ela confessar. A mulher teve um pavor tão grande que fugiu, foi a correr daqui até Coimbra. Chegou a Coimbra, lá conseguiu entrar no convento de Santa Clara, mas as freiras não a receberam. Então vai-se agora receber uma mulher que anda a alcovitar a própria filha, e a desgraçada esteve lá na cerca do convento 3 anos, ao frio, a passar fome, mas enfim, ao fim de 3 anos, condoeram-se dela e lá o rei lhe concedeu o perdão. Claro, eu não sei se este Pedro é o Pedro de Ceuta, se é qualquer outro Pedro. Agora é com certeza um Pedro de Pombal do tempo de Dom Henrique. Ora, o mesmo infante Dom Henrique, que mandou reconstruir Santa Maria do Castelo, instituiu em Pombal, lá embaixo, longe daqui, num sítio chamado o Cardal, uma feira anual. Como sabem, Cardal vem de cardo, e cardo é aquilo que corta a mão do ceifeiro, é uma planta agressiva que é inimiga do lavrador. O Cardal é hoje o coração da cidade. Mas para entender isso, é preciso lembrar 3 coisas. Primeiro, a fogaça. Segundo, o forno. E por último, o milagre. Eu estou-lhes a falar diante de um forno, já viram? Está um grande forno aceso junto de mim. Já não é o forno de Pombal. O forno onde cozeu a alma da cidade, o forno à volta da qual a cidade nasceu, foi inexoravelmente destruído. Mas aqui perto, numa terra extremamente bonita, chamada Abiúle, ainda há um forno desses tempos. Se repararem bem, o forno, ao lado da entrada, tem até uma lápide, é uma lápide com uma latinada complicada que diz isto: do mesmo modo
que Moisés foi salvo das águas, um homem foi salvo das chamas neste forno. É uma alusão ao forno de Pombal. O que é que se passou? Passou-se que havia ali uma... Tudo isto é mitologia, tudo isto nunca aconteceu. É como a alma popular explica as coisas. Havia ali uma mulher muito rica, que era a Dona Maria Fogaça. Fogaça vem de fogo, mas também vem daquele pão que se coze ao fogo, debaixo da pedra do lar, a fogaça. Parece que essa Maria Fogaça, que tinha aqueles campos, mas a essas alturas houve uma grande praga de gafanhotos, cobriu tudo e ela fez uma promessa. Se os gafanhotos fugissem, ela até fazia uma ermida à Senhora do Cardal. E os gafanhotos fugiram e lá apareceu a ermida. Tudo isto, o que é facto, é que no lugar do Cardal havia uma ermida. Havia uma ermida e havia um forno como este. E todos os anos se repetia o milagre. Vinha um homem do povo, com chapéu armado, com um cravo vermelho da boca, um cravo retirado das piedosas mãos da imagem da Senhora do Cardal, entrava no forno, dava a volta e saía fresquinho, como se não tivesse estado lá dentro. Isto é um facto histórico, passou-se até ao século passado. O bispo de Coimbra proibiu porque achava realmente era um risco meter um homem num forno que estava em temperatura de cozer o pão, mas isto repetia-se constantemente e ainda hoje, no último domingo de julho, se faz a festa, chamam-lhe a festa do bodo. Por que razão? Porque o primeiro homem entrou no forno foi isto. A Maria Fogaça, para agradecer o milagre dos gafanhotos, ofereceu à Senhora do Cardal um bolo tão grande, quando o bolo entrou lá no forno, desmanchou-se. E um homem valente entrou no forno para compor o bolo. Quando todos já lhe rezavam pela alma, o homem sai e sai perfeitamente bem. Milagre, 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 gritaram. E ainda hoje se faz a festa do bodo. Agora, o que estão a ver já não é a triste e pobrezinha ermida da Senhora do Cardal. É, como veem, um templo magnífico. Ao lado tem um edifício que era um nobre convento, o convento dos Capuchos. Hoje é o coração da cidade, está lá a Câmara Municipal, estão lá os serviços públicos. É aqui que é o centro de Pombal. E tudo isso tem a ver com uma história. Bem, a história é só esta. Quando caiu o reinado do Afonso VI, quando ele, coitadito, foi levado preso para Angra, e sucede no poder o irmão, Dom Pedro, que vem a ser Pedro II, e mandou perseguir por todo o país, mas perseguir implacavelmente o hábil governante que tinha estado no poder, que era o Conde de Castelo Melhor. O Castelo Melhor, de certo modo, deu origem a essa perseguição. É preciso reconhecer isso. E fugiu, veio para aqui, isto era a terra dele. Pombal era terra de família desde séculos, mas mesmo aqui veio a Cavalaria Real e ele estava ali naquela região, onde agora é a igreja, exatamente ali, escondido, assolapado no mato, quando vem um esquadrão de cavaleiros, já vasculhar tudo, e ele naquela aflição disse: "Oh, minha Nossa Senhora do Cardal, se eu escapar vivo daqui, faço-te uma igreja como não há outra nestas redondezas." E escapou. Os cavaleiros passaram, não deram por ele, ele dali pôde fugir para o exílio, esteve em Espanha, foi para a Itália, passou para a Inglaterra, foi o grande conselheiro político da Rainha Dona Catarina. A Rainha Dona Catarina era irmã do Dom Pedro II e 20 anos depois pediu ao irmão: "Homem, deixem lá ir este homem que é um bom português, deixem-nos voltar à sua pátria." E o rei disse: "Está bem que venha, mas para Lisboa não vem ele."
fique lá na sua vila de Pombal. E entre os anos de 1685 e 1687, o Conde de Castelo-Melhor, o terceiro Conde de Castelo-Melhor, viveu como refugiado em Pombal. As coisas mudam sempre, cai o Dom Pedro II, vem o Dom João V, e o Dom João V, que sabia muito bem que o Castelo-Melhor era um homem eminente, voltou a chamá-lo ao governo. E é como um senhor poderoso, enfim, ministro de Sua Majestade, que o velho Conde de Castelo-Melhor manda construir aquele monumento. Quando se inaugurou, foi no ano já de 1709. Via-se um velho, já cego, ir atrás do andor de Nossa Senhora, pegando na borla do estandarte. Era o velho Conde do Castelo-Melhor. Tudo aquilo que veio aí na nossa frente é a igreja feita à Senhora do Cardal para agradecer esse prodígio que foi a salvação do estadista caído em desgraça. Mas quem hoje entrar no velho mosteiro dos Capuchos tem uma surpresa. Quem está cá dentro não é o Conde de Castelo-Melhor, é o Marquês de Pombal. É que aqui em Pombal, e com toda a justiça, no velho pardieiro, instalaram um museu de lembranças pombalinas. Algumas lembranças muito curiosas. Eu tenho na minha frente aberto o tombo das propriedades do Conde de Oeiras. São estes dois enormes volumes, aliás, propriedades apenas de um dos conjuntos de propriedades. Toda a volta das paredes estão estampas pombalinas, bustos, memórias, porque, como sabem, o Marquês de Pombal é de todas as figuras da história portuguesa aquela que originou uma campanha publicitária maior. Fez-se a propaganda do Marquês com o entusiasmo, com o fulgor com que se faz a propaganda de um candidato às eleições, para dizer bem, para dizer mal. Bom, a explicação, creio que é esta, é que o Marquês de Pombal, ao expulsar a Companhia de Jesus, entrou em atrito com uma das faces da consciência do país, a face conservadora. Daí um juízo negativo sobre o estadista. Por outro lado, lisonjeou a face progressista, a face, enfim, estrangeirada, e daí o elogio superlativo à sua obra. Eu penso que, de todas as formas, é impossível deixar de reconhecer a importância decisiva do Marquês de Pombal nos destinos da história portuguesa. Outra lembrança pombalina é este busto de Pombal. Como veem, é um pequeno monumento. E mesmo assim, deve-se àquele suíço Ernesto Corrodi, de quem já lhes falei em Leiria. Foi preciso vir um homem de tão longe lembrar-se de fazer justiça a Pombal. A propósito deste monumento, eu estou a lembrar-me esse, sim, enorme monumento que existe no alto da rotunda e que agora tem um carapuço para obras. Eu não sei se já leram o que lá está escrito. Diz que não basta ter o título de marquês, é preciso conservá-lo. É que lá conservá-lo não é o título, é conservar um monumento limpo, são as obras que estão a fazer. Eu sei que é um trocadilho voluntário, simplesmente é um erro de redação. Qualquer professor do ensino primário passava 2 traços vermelhos porque aquele LU refere-se a título, não se refere ao monumento.
E, parafraseando, eu diria: não basta ser Câmara Municipal de Lisboa, também é preciso saber alguma coisinha de português. Chegamos ao fim da história e a conclusão é esta: Pombal não tem o herói, tem dois: o Conde de Castelo Melhor e o Marquês de Pombal. E dos dois, para mim, o maior é o terceiro. É o herói anónimo e sem nome, o arroteador do povo, que conseguiu transformar cardos em pão, porque não é outra a lenda da Senhora do Cardal ou a tradição do boto que continua.